Você já se perguntou quem são os misteriosos 24 anciãos mencionados na Bíblia, especificamente no livro do Apocalipse? Convido você a explorar esse intrigante mistério e compreender o significado por trás dessa narrativa bíblica, como se estivéssemos embarcando juntos em uma jornada de descoberta na busca pelo conhecimento espiritual. Os 24 anciãos fazem parte da visão do futuro que João anuncia em Apocalipse capítulo 1, verso 19, e começa a descrever em 4 de Apocalipse, verso 1. Os anciãos estão assentados sobre tronos ao redor de outro trono maior, e ao redor do trono havia 24 tronos. Vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Eles trazem vestes brancas e usam coroas de ouro. Nos demais capítulos e versos, relatam que eles prostam-se no chão adorando o Cordeiro e oferecendo-lhe suas coroas. Eles trazem harpas e prostram-se adorando o Cordeiro e entoando louvores. Descem de seus tronos e prostam-se para adorar a Deus, que está sentado sobre o trono maior. Portanto, esses anciãos estão no céu durante a grande tribulação e diante de cada juízo de Deus, respondem com manifestações de adoração. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 8 e 10, é relatado que os 24 anciãos possuíam, entre outros objetos, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O papel desempenhado pelos anciãos parece ser o de expressar solidariedade, em vez de atuar como mediadores das orações feitas na terra. O simbolismo das salvas de incenso, que representam as orações, guarda semelhança com as palavras proferidas por Davi no Salmo 141, verso 2, quando ele diz assim: "Suba a minha oração perante a tua face como um incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde." As duas principais visões quanto à identidade dos anciãos são subdivididas em 3 variações cada. A primeira visão argumenta que os 24 anciãos representam pessoas. Essas pessoas podem ser identificadas como o povo de Israel, os santos do Antigo Testamento, os membros da igreja ou uma combinação desses grupos. A segunda visão sustenta que os 24 anciãos são seres angelicais que simbolizam ordens sacerdotais do Antigo Testamento, um tipo específico de anjo ou uma ordem angelical especial. A ideia de que os 24 anciãos representam outros grupos se relaciona com o Antigo Testamento, onde o sacerdócio era dividido em 24 ordens sacerdotais, sendo cada uma representada por um sacerdote. No Apocalipse capítulo 4, encontramos as seguintes características desse grupo específico. Primeiro, eles são chamados de anciãos. Segundo, estão assentados em 24 tronos. Terceiro, vestem-se com roupas brancas. E quarto, usam coroas de ouro. Tanto no contexto cristão quanto no judaico, a palavra anciãos está associada à liderança dentro da comunidade. Na história de Israel, os sacerdotes desempenharam um papel fundamental na adoração do povo e na conexão da nação com Deus. No contexto da Igreja do Novo Testamento, todos os crentes são considerados sacerdotes e a liderança é confiada aos anciãos. Já em Apocalipse capítulo 7, temos uma importante pista quanto à identidade dos anciãos. Um deles pergunta sobre quem é a grande multidão que vem da grande tribulação. Naturalmente, esta multidão não pode ser identificada com os 24 anciãos. Além disso, a distinção entre todos os anjos e os anciãos é clara em Apocalipse 7, verso 11, o que sugere que os anciãos não estão relacionados aos anjos. Portanto, essa evidência respalda a interpretação de que os anciãos estão mais ligados à liderança da igreja do que a anjos ou à nação de Israel. O número 24 tem significado na Bíblia quando você olha onde foi usado e o que significava. Em vários capítulos e versos do Antigo Testamento, como em 1 Crônicas, verso 24, encontramos uma lista das divisões de sacerdotes que descendem de Arão. Um de seus filhos, Eleazar, originou 16 cabeças de famílias de sacerdotes, enquanto o seu outro filho, Itamar, teve 8. Nos versículos adiante de Crônicas 7:18, enumeram cada uma das 24 divisões e deixa claro que no serviço do templo eles deviam respeitar a ordem desta listagem. Em 1 Crônicas 25, Davi organiza os músicos de forma semelhante. Aqueles que eram músicos, sobremodo talentosos, somavam 288. Seu período de serviço no templo era baseado na ordem listada
nos versículos 9 e 31, que incluía 24 divisões de músicos relacionadas às 24 divisões de sacerdotes. Talvez a pista mais importante para a identificação desses anciãos seja a descrição encontrada em Apocalipse 4, verso 4. Como observamos anteriormente, eles trazem vestes brancas e coroas de ouro, certo? Primeiro, sentarão em tronos. Segundo, irão trajar vestes brancas. Terceiro, usarão coroas de ouro. Tudo isso que foi citado está em Apocalipse 3 e também em Apocalipse 2. Se Apocalipse capítulo 4, verso 4, retrata a um tempo anterior ou contemporâneo à grande tribulação, é provável que os anciãos representem anjos, pois o julgamento deste ocorrerá ao fim do milênio. Mateus 25, segundo a Pedro 2 e Judas capítulo 6. Além disso, a interpretação de que os anciãos representam santos de todas as eras é considerada improvável, pois o julgamento dos santos do Antigo Testamento é descrito como ocorrendo após o término da grande tribulação, com a segunda vinda de Cristo, conforme indicado em Daniel capítulo 12 em diante. Somente a igreja que terá sido arrebatada e estará sendo recompensada envergará, neste momento da história, coroas de honra e vitória. 1 Coríntios 3, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Isto significaria que os anciãos representam os crentes da era da igreja. Uma outra perspectiva sobre os 24 anciãos é que eles representam uma combinação das 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos. Essa interpretação simboliza como Deus preencheu a lacuna entre a antiga aliança e a nova aliança. Vale ressaltar que, uma vez que a Bíblia não fornece uma explicação clara sobre a identidade dos 24 anciãos em Apocalipse, essas são apenas teorias que podem auxiliar na compreensão de quem eles possam ser ou representar. Alguns argumentariam que esses 24 anciãos são anjos. Eu evitaria essa ideia e passaria a impedir que eles não sejam anjos, pelas mesmas razões que mencionei anteriormente. Os anjos podem estar vestidos de brancos, mas não estão vestidos com a justiça de Cristo. Os anjos também não se sentam em tronos, nem recebem a coroa da vida. Por essas razões, acredito que seja seguro dizer que os 24 anciãos do Apocalipse não são anjos. A conclusão é que os 24 anciãos representam o corpo completo de Cristo, ou seja, a igreja, englobando todos os crentes, independentemente de serem judeus ou gentios. Isso abrange o período desde o dia de Pentecostes, conforme relatado em Atos 2, até o momento do arrebatamento da igreja, como simbolizado por Apocalipse, capítulo 4, verso 1, antes do início da grande tribulação. Mas e você? Qual é a tua visão em relação a esse tema que foi narrado? Descreva nos comentários abaixo. E antes de encerrar, peço algo a vocês. De acordo com os vídeos que vocês têm assistido, não só em relação aos meus aqui deste canal, mas de tudo que vocês escutam, assistem, estão lendo, leiam a Bíblia. Não sejam enganados por palavras, não sejam persuadidos por pessoas que têm pouco conhecimento ou falam somente daquilo que elas acham, entendem e têm uma visão fechada. Na palavra de Deus está escrito que vocês erram porque não examinam as escrituras. Então examinem, busquem conhecimento, orem a Deus, peçam interpretação e não sejam enganados. Que a paz de Elohim estejam convosco.